regime de bens na união estável retroage. Imaginem a seguinte situação. O João, ele vive em união estável com a Maria há 10 anos e resolve fazer uma declaração reconhecendo a união estável. Só que eles elegem o regime da separação total de bens. Aí vem o questionamento. Esse regime da separação total de bens vai vigorar para todo o período da união estável ou somente a partir da declaração para frente? Pois bem, primeiramente vamos entender que a união estável não requer necessariamente a existência de um documento formalizando ela. E por quê? Porque a união estável ela é um relacionamento tipicamente informal. Ela foi criada justamente para regulamentar os casos nas quais duas pessoas passam a viver juntos como se casados fossem, no entanto, não formalizam através do casamento. Agora, também é muito importante deixar claro que, apesar de não ser necessário existir um documento formalizando a união estável, é bastante recomendado que se reconheça a união estável, seja através de uma escritura ou através de uma declaração. E por quê? Porque se for necessário, um dos companheiros vai ter que buscar o reconhecimento judicial da união, seja num contexto de dissolução da união estável ou até mesmo na hipótese de óbito de uma das partes. E como funciona a ação de reconhecimento da união estável? O companheiro que quer reconhecer a união estável vai precisar ingressar na justiça e requerer o reconhecimento da união. Isso pode acontecer num contexto de separação, na qual o outro companheiro não reconhece que o relacionamento é uma união estável. Aí, nesse caso, será necessário reconhecer a união estável para posteriormente dissolvê-la, tudo no mesmo processo, e também pode acontecer em sede de inventário, quando um dos companheiros morre e os demais herdeiros não reconhecem aquela relação como união estável. Nesse caso, o companheiro sobrevivente deverá ingressar na justiça com um pedido de reconhecimento da união estável e, posteriormente, ele poderá abrir o inventário ou se habilitar no inventário do companheiro falecido. Em qualquer das hipóteses, o companheiro que busca o reconhecimento judicial da união estável terá que comprovar que aquele relacionamento preenche os requisitos da união estável. São eles: relacionamento público, contínuo, duradouro e com o intuito de constituir família. Relacionamento público. O companheiro que quer reconhecer a união estável deverá demonstrar que aquela relação, que aquele relacionamento, ele era público, não era um segredo. Claro que é tolerado uma discrição, contudo, ao menos o círculo familiar e de amigos do casal tem que ter conhecimento daquela relação. Relacionamento contínuo. A gente sabe que muitos casais vão e vêm, isso não descaracteriza a união estável. Contudo, a relação em si tem que ter uma certa continuidade, ou seja, eu não posso alegar que eu vivo em união estável se eu fiquei com o meu namorado, companheiro, 2 meses, depois separei por 6, voltei por mais 1. A relação tem que ter uma continuidade, tem que ser regular, tem que ter um período ali de convivência para configurar a união estável. Duradouro. Atualmente, nós não temos um período mínimo estabelecido em lei para que se configure uma união estável. No passado, eram necessários, no mínimo, 5 anos. Em razão disso, esse requisito ele tem que ser analisado com muito bom senso e juntamente com todos os outros. E, por fim, o intuito de constituir família. Esse é o principal requisito, é ele que diferencia um namoro qualificado de uma união estável. E quem quer comprovar a união estável precisa demonstrar que aquele relacionamento em si tinha o intuito de constituir família. Ou seja, o casal não compartilhava apenas de momentos juntos, como um casal de namorados, mas compartilhava de uma vida, dividindo vitórias, frustrações, alegrias, se apoiando mutuamente,
como se família fosse mesmo. E é importante dizer que o intuito de constituir família não quer dizer necessariamente que o casal tenha que ter tido filhos ou tenha que ter tido o objetivo de ter filhos. Ter ou não filhos não descaracteriza ou caracteriza necessariamente por si só a união estável. Desse modo, quem busca o reconhecimento da união estável na justiça precisa demonstrar que o relacionamento preencheu os requisitos da união estável. E como fazer isso? Através de fotografias, através de mensagens, cartas, eventuais certidões de nascimento de filhos comuns, comprovantes de endereço no mesmo local, eventualmente, se uma parte é dependente da outra no plano de saúde ou no clube, isso também serve de prova, prova testemunhal, enfim, é necessário analisar o caso concreto para verificar quais as provas são importantes produzir para comprovar a união estável. O juiz, obviamente, vai ouvir a outra parte, a parte que não reconhece a união estável, e essa parte também poderá fazer provas a respeito da não caracterização da união estável. E, por fim, ele vai julgar o processo reconhecendo ou não a união estável. Uma vez reconhecida a união estável em sede de separação, se for o caso, o juiz vai determinar a partilha dos bens e vai julgar os demais direitos advindos da relação. Da mesma forma, no inventário, se for reconhecida a união estável, o companheiro vai ser arrolado no processo como herdeiro do companheiro falecido. Mas afinal, o regime de bens retroage na união estável? A resposta é não. Se um casal viveu 20 anos em união estável e resolveu fazer uma declaração estabelecendo um regime diferente do que o regime padrão, que é o regime da separação parcial, com relação ao período antes da assinatura da declaração, vai vigorar o regime da separação parcial de bens. Somente após a assinatura da declaração para frente é que irá vigorar o novo regime eleito pelo casal. Eu tive um caso de um cliente que me procurou porque ele estava na justiça com a ex-companheira a respeito da dissolução da união estável deles. Era uma união estável bem prolongada, tinha quase 20 anos, era 18 anos mais ou menos o período da união deles. E 3 anos antes de se separarem, eles assinaram uma declaração de união estável estabelecendo que o regime de bens era o da separação total. E ele buscava então que não houvesse partilha de bens com relação a essa união estável. A ex-companheira dele, no entanto, reivindicava todo o patrimônio adquirido no período da união estável. E o que o juiz entendeu? Que os bens adquiridos no período em que o casal não tinha declaração da união estável deveriam ser partilhados. Posteriormente à assinatura da declaração de união estável, o que foi adquirido pertencia ao cônjuge que adquiriu. Portanto, não adianta em uma união estável, duradoura, de muito tempo, simplesmente lá pelas tantas fazer uma declaração de união estável para burlar a partilha de bens, porque o regime eleito só vai vigorar a partir da assinatura do documento para frente. Tudo que passou vai estar sob o guarda-chuva do regime da separação parcial de bens. Lembrando que os regimes de bens existentes são o da separação parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens, separação total obrigatória de bens e participação final dos aquestos. Certo, pessoal? Ainda sobre esse assunto, eu vou deixar aqui o link de um vídeo na qual eu falo sobre união estável sem documento. Assistam lá.